Nós temos que nós temos que descobrir o que é esse encontro com o momento. Tudo consiste na forma como nos deparamos com esse momento, ou nos deparamos com esse momento a partir de conhecimentos prévios, lembranças passadas, que são essas memórias que trazemos, e a partir daí atuamos, ou temos que dar a esse momento uma resposta nova. Em geral, nós desconhecemos o que é uma resposta nova para um momento como esse. Agora, notem que coisa interessante temos aqui. Esse momento, ele nunca aconteceu. Assim, esse momento, ele é novo. Então, que qualidade de resposta é essa que podemos dar para esse momento, senão uma resposta que não se situe no passado? O problema conosco é que nós estamos constantemente respondendo à vida a partir de uma experiência prévia. Satisfeito que estamos com tudo que nós já vivemos, queremos novas experiências. Essas novas experiências é só uma continuidade das antigas que nós já vivemos, quando não compreendemos que a vida nesse instante é um momento novo, para ser atendido de uma forma nova. O ser humano, ele vive entediado, ele vive cansado, ele vive se repetindo o tempo todo e, portanto, em um nível de insatisfação muito grande com a vida dele. Isso em razão de que nós estamos continuamente, constantemente repetindo o velho modelo do pensamento presente em nós. A forma como você atende as relações que você tem com as pessoas é a forma já ditada pelo pensamento presente em você. Assim, sua resposta para a experiência na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com o chefe no trabalho, ou com os empregados, com o mundo à sua volta, é algo que ocorre se assentando nessas mesmas experiências, das quais você quer se livrar. Quando as pessoas falam na procura por Deus, pela verdade, como encontrar Deus? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Como encontrar Deus? A ideia é que no pensamento Deus pode ser encontrado como mais uma experiência, fora dessas experiências ordinárias na vida que ele tem. Então a gente está em busca de uma experiência mais profunda, mais rica, mais sublime, que nos leve além da condição de tédio, de repetição, de estar sempre lidando com as pessoas, e as pessoas são tediosas, são chatas, são complicadas, elas nos perturbam, criam problemas para nós. Então a ideia é de se livrar desta condição de rotina, de repetição, tendo uma experiência rica e profunda com Deus. A gente não compreende que a vida nesse momento, ela não é tediosa. Ela, nesse momento, ela não é desorientada. Nesse momento, ela não é repetitiva. Nesse momento, ela não é o contato com o passado, não é o contato com o velho. Nesse momento, nós estamos diante de algo novo. O problema não é o encontro com o que nós temos aqui, o problema é como, no pensamento, esse sentido do experimentador foi construído. Como ele vive no passado,
todo encontro que ele tem com esse momento, que se assenta no passado, é um encontro dessa qualidade antiga, dessa qualidade velha. Assim, não há em nossa vida riqueza, beleza, o novo, porque o pensamento em nós é a presença desse pensador em nós, desse experimentador em nós, desse elemento em nós que vem do passado. O seu encontro não é com o momento, o seu encontro é com a projeção do próprio eu. É isso que você vê no rosto dele ou dela. É isso que você vê no rosto do seu chefe, no rosto da esposa, dos filhos. É isso que você vê quando olha para o espelho e vê alguém lá. Você está sempre numa relação consigo mesmo equivocada. Isso porque nos falta a presença de uma visão de inteligência. Você perguntou, o que é inteligência? Qual é a verdade da inteligência espiritual? E por que essa diferença entre inteligência comum e inteligência espiritual? Somos nós que temos criado essa diferenciação. A inteligência comum é a inteligência para lidar com assuntos que, quando você tem uma habilidade, uma inclinação para aquilo, você lida com aquilo muito bem. Alguns lidam com a música de uma forma muito boa, outros lidam com matemática, outros lidam com ciência. Cada um tem uma espécie de inteligência particular, especializada, em razão de uma facilidade interna, de inclinação que tem para aquela área. Essa qualidade de inteligência, que nós chamamos de inteligência humana, que separamos da real inteligência ou espiritual inteligência, nós fazemos isso em razão de forma de explicar. Mas a verdade é que a presença desse contato com a vida nesse momento, para uma resposta real para ela, requer a presença desta qualidade de inteligência, que é a inteligência não do especialista, mas é a inteligência daquele que sabe lidar com esse instante sem o passado, sem o eu. O que nos aproxima desta real inteligência, dessa inteligência espiritual, dessa inteligência divina, veja, ela é diferente da inteligência do especialista, que lá em seu laboratório, ele faz as experimentações científicas dele. Mas quando chega em casa, ele se estressa com a esposa, ele se estressa com o cachorro, ele se estressa com alguma coisa. Ele vive estressado no seu viver, no seu dia a dia. Mas ele é um cientista premiado, ele é alguém reconhecido, é alguém visto como alguém muito inteligente. E sim, ele tem uma grande inteligência. Só não conhece a si mesmo, só não conhece a esposa, só não conhece o marido, só não conhece o cachorro, só não se conhece. Haverá uma qualidade de vida aqui, nesse instante, onde está presente essa inteligência, que é a inteligência que abarca a vida, como ela acontece. Talvez você não saiba nada de química, nem de matemática, nem de ciências exatas, ou de alguma outra área, mas você sabe viver sem o passado? Se você sabe viver sem o passado, mesmo sem saber nada disso, até porque isso não é exigido de você tecnicamente, profissionalmente, você não tem qualquer necessidade de saber algo sobre isso.
Mas se você sabe viver a vida sem o passado, você sabe viver com ele ou ela sem conflito, sem problema, sem desordem, sem confusão, sem sofrimento. Uma coisa de grande importância para você aqui é descobrir que você jamais vai compreender o outro. Não tente. Sem antes tomar ciência daquilo que você é para si mesmo. Você me pergunta o que é essa inteligência? Essa inteligência é a visão da verdade sobre si mesmo. É a verdade sobre você. O despertar dessa inteligência. Tomar ciência de como o pensamento ocorre, de como o sentimento acontece, de como a emoção se processa, do que você sente quando sente, do que você pensa quando pensa. O que é esse pensar? Quem é esse elemento presente que está nesse pensamento, envolvido com ele? Se dar conta disso é ter de si mesmo uma aproximação da ciência da verdade sobre Deus. Nós temos a palavra Deus como algo, nessa velha ideia de um encontro que a gente precisa ter. Porque, tendo uma experiência de encontro com Deus, teremos uma experiência rica e profunda que irá nos livrar dessa vida tediosa, dessa vida repetitiva, dessa vida continuada que temos, onde todos os dias estamos repetindo as mesmas coisas. Nós não compreendemos que esse encontro consigo mesmo é a visão do despertar dessa inteligência, desta visão da vida como ela é, como ela acontece. Isso lhe aproxima desse olhar para a verdade divina, para a verdade de Deus. Deus não é um elemento para ser encontrado, é uma ciência para se revelar aqui, nesse instante. Uma coisa muito interessante é o fato de que nós fomos educados para pensar em termos de tempo. Para nós tudo irá se realizar no tempo. Hoje eu não tenho paz, mas terei paz. Hoje eu não sou feliz, mas serei feliz. Hoje eu não tenho alegria, mas terei alegria. Essa projeção no tempo é a ideia de um futuro. Para mim. Então a ideia é de que esse momento ele não tem nada para revelar de significativo, de importante, de real. Para mim, tudo para mim, para esse eu, para essa pessoa, está no futuro. Tudo que vivi foi o passado. Tudo que tenho para viver é o futuro. Mas não nos damos conta de que esse momento é o único momento onde a vida está de fato acontecendo. Daqui a 15 anos, você sempre estará. Esse sempre, daqui a 15 anos, uma certa data, um certo dia, um certo horário, você sempre, daqui a 15 anos, estará na vida agora. Há 10 anos atrás, você esteve agora na vida, num certo dia, ano e horário. A vida é algo que acontece agora. Fora desse momento que é esse instante, você só me fala de uma memória do que foi ou de uma imaginação do que será.
É assim que, no pensamento, nós estamos norteando nossa história, a história desse personagem. E esse personagem é uma construção do pensamento. Sem o pensamento, você não tem história. Sem o pensamento, você não tem passado. Sem o pensamento, você não tem futuro. A vida nunca aconteceu. A vida acontece. Ela acontece nesse instante. Então, há 15 anos atrás, a vida é agora. O que você tem agora sobre 15 anos atrás é a memória, ao que o pensamento construiu. Você pergunta o que é inteligência? Inteligência é a ciência de que a vida ela é completa agora. Não há nada fora desse instante para ser alcançado no futuro que já não esteja aqui e agora. Esse encontro com Deus é uma imaginação no pensamento de uma ideia de futuro para uma realização, como ser feliz, encontrar a paz, ou o fim desse tédio, ou dessa continuidade de repetição de vida. Mas isso é agora. A verdade desta inteligência consiste nesse encontro com a vida, com ele ou ela, com o mundo, com tudo à sua volta, sem o pensamento. Agora há pouco você me falou sobre esse conflito que existe entre aquilo que desejo e, ao mesmo tempo, aquilo que não quero. No desejo ocorre isso. Eu desejo algo, ao mesmo tempo eu não quero aquilo. Há um conflito. Nós colocamos aqui o exemplo da água. Você tem sede, mas você tem a opção de tomar refrigerante. Você toma água ou toma refrigerante? O único problema é a sede. Mas a sede não é um problema se ela é atendida. Ela se torna um problema quando você fica entre tomar água ou refrigerante. Isso é algo para o futuro. Agora há pouco você me falou também sobre a ação que você chamou de ação correta. Eu chamo de ação livre, aquela que atende esse momento sem ideia do que deveria ser. Quando você coloca a ideia, o pensamento, entre tomar água ou refrigerante, quando você tem sede, nesse momento você tem um problema. Qualquer uma dessas ações que você tome serão ações tomadas a partir. A ação de tomar água ou a ação de tomar refrigerante será uma ação com base no pensamento. E com base no pensamento não é uma ação real, não é uma ação completa, não é uma ação total. Se você me pede exemplos de inteligência, a inteligência é atender esse instante, sem a interferência do modelo do pensamento, sem a interferência do modelo do passado. Quando você está falando com alguém, ou você está falando com ele ou ela, ou você está falando com uma ideia que você tem dele ou dela. Se você fala com uma ideia que você tem dele ou dela, o seu falar não nasce da inteligência. Nasce de uma crença, de uma imagem, de uma imaginação sobre quem ela é ou ele é.
Isso só pode estar nascendo em você numa base equivocada, que é a ideia de ser alguém, estando diante de alguém. Esse alguém também é uma sugestão de pensamento que você tem sobre quem você é. A nossa vida, quando não há inteligência, o que está presente o tempo todo é esse modelo de vida, que é o modelo do eu, que é o modelo do ego, que é o modelo do passado, que é o modelo da repetição. Nós começamos a fala falando sobre essa questão desse tédio, dessa continuidade, dessa repetição. É isso que torna a vida enfadonha, complicada, difícil. Atender esse instante sem o pensamento é se aproximar desse momento sem esse pensador, sem esse experimentador. Naturalmente, sem esses conflitos entre os desejos, ou sem essas ideias do que fazer quando os desejos surgem. Sem o problema desta qualidade de ação que está presente quando o sentido do eu está nesta contradição interna entre isso e aquilo. O que é a verdade dessa inteligência divina? O que é a verdade dessa inteligência real? É atender a vida sem o sentido do eu. Uma vez que a presença do eu é a presença do experimentador, é a presença desse pensador, é a presença desse elemento que vem do passado. E a partir do pensamento, toma ações. E essas ações são ações que nascem do conflito presente nele, dos problemas que ele representa. Essa vida real, essa vida divina, esse real encontro com Deus, requer a compreensão da verdade sobre esse eu. É o fim desse eu. É o fim da ilusão desta pessoa que está lidando com a experiência do momento, se vendo como alguém dentro dessa experiência. Algo aqui revelador é a compreensão de que esse momento é um momento para o experimentar e não para o experimentador. Nesse experimentar, o experimentador não entra, o eu não entra, o pensador não entra, o passado não entra. Essa é a presença da verdadeira inteligência. Essa é a presença da verdade sobre Deus. Essa é a presença da verdade do seu ser. O contato com a vida nesse instante, sem esse elemento que vem do passado. Uma resposta para esse momento, onde no falar, no gesticular, no sentir, no perceber, está sempre, repare, o verbo no presente, dando uma resposta para esse instante, sem nenhuma premeditação, sem nenhuma ideia do que deveria ser, do que poderia ser. O contato com a beleza da vida é o contato com a verdade desse instante, desse momento. É isso que estamos juntos vendo aqui, dentro desses encontros com você. Você nasceu para, nesta vida, assumir isso. Você nasceu para, nesta vida, realizar isso.
é algo que está presente e que naturalmente floresce quando você descobre o que é se aproximar da verdade sobre a meditação. É uma aproximação direta do autoconhecimento e da verdade sobre a meditação que lhe revela esse despertar, esse florescer, esta visão divina, esta visão de Deus. E isso é agora. E isso é aqui nesse momento. Ok? Será que a vida consiste apenas nisso? A gente cresce, se torna adulto, encontra uma profissão, trabalha, constitui família, adquire alguns bens e depois de alguns poucos anos, e a morte? Acontece? Será isso a vida? A vida consiste nisso?